Oi, gente, de volta mais uma vez, continuando um pouco com aquela parte sobre tecidos, dobras, né, panos. Então eu havia mostrado, feito alguns desenhos, deixa eu pegar aqui, casará essas referências aqui, mostrei as referências já que eu peguei na internet, sempre lembrando que eu pego as coisas no Pinterest ou então no Google Imagens. Então aqui foi algumas amostras, né, do que você pode fazer em relação a saias, por exemplo, né? Mas eu falei que o mesmo princípio, né, que a gente foi ver o que? Sobre essa questão aqui das dobras. Pode ser aplicado também, por exemplo, para capas. Mas aqui eu vou já introduzir um novo conceito, que é o seguinte. Às vezes, quando você tem um pano, né, você tem um lugar, vamos dizer, como se fosse um prego. Vamos imaginar um prego ou então uma pessoa segurando assim, né, uma pontinha de um pano. Pode ser um pano ou uma toalha, o que vocês quiserem imaginar, um tecido qualquer. O que vai acontecer com esse tecido? Onde você tiver a parte que você estiver segurando, né, ou seja, uma região, vamos dizer, pequena, né, de tensão, onde você vai pegar, o que vai acontecer é que o pano dali, ele vai criar várias, vamos dizer, formas cilíndricas assim. Ó. Pode ser até assim. Ó. Né? Então, por exemplo, se aqui tivesse pregado, né, tem um preguinho aqui, ó, segurando o pano aqui, ele vai cair para cá. Isso daqui tudo está indo para onde? Para baixo, por causa da força da gravidade. Tá certo? Na base aqui do meu pano, o que aconteceu? É aquela ideia que você tem, ó, como se fossem, vamos dizer, pequenos cilindros, né? Na verdade, aqui nem é cilindros, né? Você tem formas cônicas que são formadas por causa das dobras do tecido. Tá certo? Em inglês vocês vão ver que é o pinch. Pinch é como se fosse o lugar onde você faz essa movimento de pinça, né? Então é um lugar, vamos dizer assim, pinçado, né? Um lugar pinçado acontece isso. O tecido geralmente vai abrir numa forma mais cônica e dentro dela vão ter vários cones. Alguns desses cones vão ser para fora assim e outros vão ser para dentro assim. É como se fossem cones cortados pela metade. Claro que se você ver ele por detrás, você vai ver inteiro. E quando você ver ele por dentro, você vai ver a parte interna ali. Tá certo? Então é como se eu tivesse colocado tudo isso aqui unido. Já você pode ver aqui na capa, o que aconteceu? Essa região aqui da mão, onde a capa, vamos dizer, ela está passando lá por detrás, o que aconteceu? É como se fosse uma região dessa pinça que é formada aqui. Então, olha só, deixa eu colocar mais para cá, mais central. Então, olha o que aconteceu naquela região. Ele formou aqueles cones, só que não foram para baixo. Por quê? Porque aqui eles foram para baixo por causa da força da gravidade. Né? A gravidade que está puxando isso daqui para baixo. Tá certo? Aqui você não tem a gravidade, quer dizer, a gravidade está puxando aqui para baixo, mas aqui você tem uma outra força para cima. Então o que você vai ter essa formação, ó, de arcos, tá vendo? Que vão fazer assim, vão fazer nesse sentido. Tá? Então, agora, cuidado para não exagerar também demais nesses arcos. Às vezes faz muito exagerado e aí não fica legal. A outra coisa é de lembrar de às vezes fazer, por exemplo, uma linha aqui, a outra linha, ó, fica na frente dela, tá vendo? Às vezes você tem, ó, formação de linhas como se fossem linhas duplas assim também, tá? Ou seja, você vai aos poucos descobrindo
como que isso daqui fica. Aqui eu nem me importei com o desenho do boneco aqui não, tá? É só para... Eu fiz um bonequinho muito simples só para isso. A outra coisa é o seguinte, também é muito importante verificar o quê? Onde você tiver, por exemplo, o braço dele aqui, até aqui acho que ficou um pouco esquisito, né? Se bem que não, que acho que o braço dele está vindo de cima aqui, ó. Então, você consegue ver o contorno do corpo também. Onde o pano ficar por cima, você vai ver o contorno do corpo. Está acontecendo isso também aqui, ó, no ombro. Agora, lembra sempre de fazer o quê? De deixar, vamos dizer, o ombro normalmente estaria aqui, você vai desenhar o pano um pouquinho acima. Aqui está ampliado, mas ele tem sempre um volume. Então, por exemplo, o que você não pode fazer? Fazer com que, vamos dizer, isso daqui vira aqui o coisa, aí aqui já é o tecido. Não, o tecido ele vai ter que envolver aquela pele. Então, se você tem aqui o braço, o tecido, ó, ele dá a volta, é como se ele estivesse dando a volta lá atrás. Tá certo? E geralmente os tecidos formam estruturas mais cônicas ou cilíndricas, tá certo? Podem notar que aqui na capa, o que aconteceu? Aquela mesma questão da borda. Agora, uma coisa interessante é quando você tem esse caimento. O que acontece quando você tem caimento? Aquela borda se forma assim, ó. Tá vendo? Como se ela caísse. Pra cá, assim. Tá? Aí aqui, ó, ela veio acompanhando aquilo tudo que eu mostrei na aula anterior. Só que pode notar, o que aconteceu? Daqui ela desceu, ó, reto. Então não tinha exatamente um ponto de, vamos dizer, daquela pinça, né? Aqui tem como se fosse uma pinça. É como se você pudesse colocar aqui um preguinho aqui, né? Um outro de repente aqui. Tudo bem porque está dando a volta. Nota ali, ó, que eu fiz questão de mostrar o volume aqui. Tudo quando você desenha pano é muito importante estar desenhando tudo transparente para você entender o que está acontecendo lá atrás, por onde aquele pano está passando, por onde aquele tecido está passando. Estou falando pano, mas a ideia é tecido. Nota como que na base dessa capa, o que eu fiz? Eu misturei muito desse conceito junto com esse conceito, ou seja, aquilo, eu fiz uma coisa parecida com isso. Não tão simétrico, tudo igualzinho. Às vezes eu usei um, às vezes eu usei outro. Mas olha como ele foi seguindo. E aí dá a ideia de que a capa está passando ali. Né? Uma coisa é o seguinte, mantenha as coisas bem mais simples possível no início. Se quiserem desenhar com mais realismo, é importante ter uma referência. Tá? A outra coisa em relação aqui eu não vou falar muito sobre o sombreamento, não vou gastar muito tempo com isso, vou tentar até fazer de repente um sombreamento aqui. O que acontece? Como que, vamos dizer, bate a luz aqui? Né? A luz, isso aqui vai funcionar como se fosse um cilindro. Então, por exemplo, lá na parte, vamos dizer, se a luz está batendo de cima para baixo, geralmente o que você vai ter é uma região aqui assim, ó, de maior iluminação. E para cá você vai ter vamos dizer assim, um degradê. Certo? E aí você vai formar uma linha, vamos dizer assim, de brilho maior. Tá? Isso sempre vai acontecer na região que tiver mais alta. Né? Geralmente, quando você tem a parte, vamos dizer, mais interna, você vai ter uma sombra mais pesada. Tá? Então, por exemplo, nesse daqui, tentar fazer mais ou menos uma... Eu não estou olhando para nenhuma referência, tá? Não façam isso. Peguem uma referência e façam com referência. Ok?
Não fiquem se engraçando de fazer coisas sem referência, principalmente se você não tem costume. A gente quer desenhar sem referência, mas eu vou insistir bastante para que não desenhe sem referência. Usem uma referência. Bom, então, ó, o que acontece? Essas regiões aqui estão mais internas no pano, né? Então, são as partes, vamos dizer assim, mais, vamos chamar assim, para fora, né? De convexo e para dentro, côncavo. Então, essa parte, esse daqui, côncavo, e esse daqui a gente está chamando de convexo, não combina não, o X só tive que ir para baixo. Então as partes côncavas aqui, o que acontece? Elas estão com maior sombra. E a parte convexa aqui vai ter um degradê mais leve, mas ó, que vai ter aquele brilho ali, ó. Tá vendo? Então é assim que dá volume. Agora, às vezes as sombras que se formam em tecidos são bastante complexas. Então, é por isso que eu estou insistindo, usem, no caso, uma referência. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos tentar fazer um sombreamentozinho. Como que aconteceria? Essa parte interna aqui da capa está mais, vamos dizer, escondida. Essa parte aqui é mais convexa, então ela também está mais escondida, vai bater menos luz ainda. Ó. Essa parte aqui escondida vai bater pouco. Tem que imaginar onde que a luz vai alcançar, né? Onde que a luz vai incidir. Essa daqui já é uma iluminação, ó, de cima para baixo. E obviamente, às vezes você vai ter até, vamos dizer, a sombra projetada aqui, ó, né, dessa mão ali. Certo? Então aí aqui, ó, por exemplo, essa região aqui está mais escondidinha, então vai ter uma sombra. Aqui não é tão rápido. Como eu falei, tem que olhar referências para aprender a fazer isso aqui melhor. Aqui está atrás do corpo, talvez tenha, vamos dizer, um pouco da sombra do próprio corpo lá atrás na capa. Tá vendo? Né? E aí você ainda pode fazer, vamos dizer, essa região aqui toda mais interna, então de repente ela vai ficar com mais sombra, mas alguns locais você pode ter um pouco de, vamos dizer assim, luz batendo. Isso depende muito. Em geral aqui acho que essa capa ficaria mais desse jeito aqui, sendo que aqui essa sombra está um pouquinho mais forte do que a de lá. Já essa região aqui, eu coloquei aqui, ó, que eu acredito que aqui estaria batendo talvez um pouco mais de luz nessa parte da capa. Só criando uma região de interesse mesmo. Agora aqui o que vai acontecer? Aqui você vai ter, em cada uma das linhas, né, são regiões onde estão, vamos dizer, mais escondidas. Então essas regiões que estão mais escondidas, você pode fazer uma sombra assim. Como eu falei, não vai dar para fazer uma sombra super cuidadosa aqui. E a outra ideia que você tem aqui é essa mesma ideia, de que na verdade o que você tem ali é como se fossem, vamos dizer assim, várias camadas de
desses cilindros e cones, né? Então é uma coisa parecida com essa daqui. Então é quase como se fosse uma escadinha. Você tem que imaginar que isso daqui é 3D, tipo, essa parte vem aqui, aí essa daqui entra, essa daqui sobe, como se eu pudesse ver o relevo. Ó. Tá certo? Tem que fazer esse tipo de sentido. Né? Então desenhar tecido, desenhar pano, não é uma coisa muito fácil não, ainda mais se você está querendo criar. Tá? Mas vamos lá, se você está querendo criar, vamos começar pelo simples. A gente começa estudando uma pequena porção antes de desenhar tipo uma capa toda complexa. Mas vamos pensar de uma maneira bem mais simples. Por exemplo, a gente quer fazer uma capa, vamos dizer assim, esvoaçante, vindo para a nossa direção. Então você vai ter o quê? Bom, espero que vocês tenham entendido isso daqui. Ó, vou até aproximar aqui a ideia que eu mostrei, tá vendo? É como se você tivesse, ó, o relevo. Então essa superfície está mostrando que essa parte da capa sobe, aí essa daqui vai para baixo, essa sobe um pouquinho, vai para baixo, sobe de novo, desce, sobe assim. Né? É bom observar o quê? Pega um pedaço de pano, dobra ele, coloca, né, para você observar esse tipo de ocorrência. Né? Todo desenhista tem que ser um bom observador. Tá? Então, e tem que olhar as referências, vamos dizer, reais. Então, olha só. Essa daqui, por exemplo, isso aqui na verdade até é bastante impressionante, mas é uma escultura. Pode parecer um pano, mas na verdade é uma escultura em pedra, onde o cara esculpiu pedra fazendo pano. Então eu vou colocar essa referência aqui do lado, para quê? Para mostrar, ó, aquela região de pinça, né? Vamos dizer, de apoio, né? Como se fosse aquele prego ali, ó. Olha como você tem o quê? Você tem aquelas... aqueles cilindros, né? Cones, na verdade, que eu falei. Agora, olha como que é na verdade. Aqui eu fiz o cone todo certinho, né? Até foi a minha tendência. Mas quando é pano mesmo, olha como é que esse cone aqui se formou. Ele se formou meio de lado, tá vendo? Aí aqui você tem outro cone, ó. Entre os dois é como se eu tivesse um cone muito pequenininho e côncavo, né? Não convexo. Esses dois são cones convexos. Agora lá no meio, o que aconteceu? Eu tenho um cone côncavo, então nota como que está mais escuro. Aqui eu tenho, acabou formando um cone meio para cá, e olha como que esse daqui sumiu lá embaixo do pano. As dobras acontecem isso, às vezes as dobras se sobrepõem. Então é o que eu tinha chamado a atenção para cá, que às vezes você vem com uma linha e aí você puxa uma linha, ó, dupla. Então é como se fosse isso daqui, ó. Desceu uma linha aqui, ó. Na verdade aqui, ó, puxou uma linha tripla. Tá vendo? Então é observando o real que você consegue fazer a imitação desse real. E aqui está acontecendo muito mais exagerado do que aqui. Por quê? Porque você tem um maior peso aqui. Então dá para você sentir que essa região caiu. Né? Vamos notar outra coisa. Aqui nessa região onde pegou o pano, acontece a mesma coisa que eu tinha chamado a atenção para essa região aqui da capa. Então, se vocês forem notar, ó, e aí é quase como se fosse um cone para fora, um cone para dentro. Um cone para fora, um cone para dentro. E ele vai descendo. Tá vendo? Então aqui é como se fosse um cone para cá. Ó. Então é um monte de... No final das contas é quase como se fosse um monte de cone. Quando a gente está desenhando pano também, o que é importante? Você identificar onde que está aquela barra e tentar acompanhar ela. Ela tem que fazer, vamos dizer assim, um trajeto.
né? Então aqui, ó, por exemplo, a barra veio, ela desceu aqui, veio para cá, veio para cá. É importante fazer esse trajeto. Vocês me desculpem aí a barulheira aí, mas eles estão fazendo uma reforma aqui na frente aqui. Então hoje a gente está com esse barulho aí. Espero que vocês não estejam ouvindo muito. Para mim está atrapalhando um pouquinho. Então, e aí aqui novamente aquele fenômeno que eu tinha falado. E também aqui, ó, pode olhar aquele outro fenômeno. Para cá você tem côncavo e lá para dentro, aliás, desculpa, convexo, e para cá você tem o côncavo, que eu chamei, né? Quando está por dentro a gente vai chamar de côncavo, para fora a gente vai chamar de convexo. Tá certo? E olha como que essa região lá está com sombra. Mas olha como que a sombra aqui embaixo já aumentou, porque o cone diminuiu, começou a bater mais luz. Mas olha como que você dá para ver onde que bate mais luz mesmo. Tá certo? E aqui também tem um pouquinho daquela ideia da escadinha que eu falei ali, ó. Se você for ver, vem aqui, ele pega, ele vem por cá, ele sobe, ele desce, ele vem. É claro que essa escadinha aqui está um pouquinho diferente, mas é como se você pudesse ver o relevo daquela estrutura ali, tá certo? Então tratem tecidos como se fossem formas, uma em cima da outra, né? Pode usar linha, eu não aconselho usar muita linha. Como que eu aconselho usar linha? A gente usa linha muito daquela forma, vamos dizer assim, que é o princípio da continuidade. Eu quero fazer um pano aqui, às vezes eu não preciso desenhar todas as linhas. Às vezes eu faço uma linha e ela some meio que no meio, tá vendo? Algumas, ó, surgem pra cá aqui assim. E aí eu vou fazer o pano pra cá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquela... Ficou muito claro, né? Por exemplo, um pano onde você tem dois preguinhos aqui, dois pontos de apoio. Duas pinças, ó. Aí ele veio aqui, é como se ele vai continuar para cá. Esse aqui vai continuar aqui. E vai se espalhar aqui no meio. Às vezes você vai ter tipo um vão. Então eu faço como se fosse uma região ali, ó. Tá vendo? Maior aqui. Ok. Aí agora aqui, vou fazer esse pano. Ó, aqui, essa linha continua ali, mas eu não fiz ela contínua. Aqui também, ó, tá vendo? Eu parei a linha em certo ponto, tá? Igual vocês estão vendo que pode acontecer aqui. Tipo, a linha veio aqui, aqui você pararia ela. Aqui ela viria aqui, ó. De uma certa forma, ó, ela está se completando ali, tá certo? Só que você não vê. Então, ó como que dá aquela ideia, tá vendo? De caimento. Agora o que eu vou fazer em cada uma das pontas? Vou fazer isso daqui, né? Esse daqui eu posso até fazer um pouco desse fenômeno aqui, ó. Aí esse vai para fora, esse vai para dentro, vai para fora, esse vai para dentro, esse cai aqui, aqui. Ok? Tem que imaginar para onde que cada uma dessas estruturas está vindo. Estou fazendo meio rapidão aqui, nem vou verificar esse desenho. Aí aqui, ó, já vou fazer para fora, para dentro, para fora. Ó, ok? Então você vê, dá para criar, não ficou talvez o melhor tecido do mundo, mas eu acho que deu para criar um pouquinho da ilusão, né, de que
é um tecido. Vendo? Então aí você tem ó, um cone para fora, o outro para dentro ali. Agora seria só questão de realmente jogar um sombreamento em cima disso, aí ia ficar mais realista ainda, certo? Bom, a última parte que eu quero mostrar ainda é o seguinte, né? Vamos dizer que você está tendo ainda dificuldade com isso, então você pode fazer o seguinte exercício para, vamos dizer assim, treinar como desenhar essas dobras, né? Então é como se fosse uma capa, mas muito simples. Vamos fazer uma capinha muito simples. Então a capa vai ter a forma mais ou menos de um triângulo, né? E ela está vindo ó, em nossa direção. Então você vai fazer um triângulo, aí vamos dizer, começar fazendo esse movimento aqui. Certo? Ok. Agora o que acontece? A gente quer fazer aquelas dobras aqui. Começa, de repente, como um exercício inicial, começa de maneira mais simples. Então fiz ó, aquelas entranças. Agora, cada vez que eu subir com uma curva, né, o topo dessa curva ela vai ter que ligar lá no ponto. Então, ó, topo da curva aqui, liguei lá. O outro topo da curva aqui, liguei lá no ponto. Então você vai pegar de cada um deles e você vai ligar ali, ó. Por que eu estou ligando assim? Porque agora você consegue ver melhor aquele cone aqui, ó. Então aqui você tem um cone. Tá vendo? Você está pegando da base, você formou um cone. Aqui formou outro. Cuidado com as linhas que a gente não vai ter que apagar depois. Então, ó, estou fortalecendo as linhas que eu não vou apagar. Certo? E até, posso de repente fazer uma aqui assim. Que é porque, ó, esse cone aqui de baixo aqui. Tá vendo? Então é como se eu tivesse 2 para fora e 3 a parte interna. E aí os internos, o que a gente vai fazer? Você vai jogar mais sombra. E aquela parte interna aqui, essa com certeza você não vai ver nada. Então você pode até fazer uma sombra mais forte. Prontinho, tá vendo? Já criou já essa parte aqui não. Essa aqui vai estar com iluminação, certo? Não estou nem preocupando com degradê, que na verdade tem um degradê, né? Você começa, vamos dizer, mais escuro aqui, lá no fundo mais escuro, e vai subindo, ficando mais claro. Se você quiser fazer mais realista, é assim que você vai ter que fazer. Certo? Agora, como que você pode ir melhorando isso daqui mais? E aí cada vez se desafiando mais também. É o que? Por exemplo, vou pegar aqui essa mesma capa. E ó, não precisa ser um triângulo certinho, né? Tem que lembrar que pano, aqui eu fiz meio cone demais, né? Você pode fazer um pano que faz o quê? Ele pode ser assim. Né? Então, tecidos adquirem muitas formas diferentes, tá certo? Então, mas começa só com uma coisa mais cônica assim e vai fazendo mais ou menos uma coisa meio triangular assim. Vendo? Pelo menos como uma base. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar esse mesmo princípio. Só que aqui, ó, vou aplicar de uma outra maneira. Aí você pode começar a ficar mais, vamos dizer assim, ousado. Né? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Ou seja, para cada vez que eu tiver um topo de uma curva dessa, eu tenho que ligar lá em cima. Essa eu tenho que ligar lá. Essa daqui, ó, mesmo a que tenha do fundo eu vou ligar lá. Essa eu vou ligar lá. Essa daqui também vou ligar lá. Ó, tá vendo como que as de baixo
Se você liga, você faz aquela parte daquela dobra interna do pano. Essa daqui também, vou ligar ali, e essa aqui. Então, cada vez que eu tenho uma curva, o topo da curva eu ligo lá. Tem uma curva, topo da curva, liguei. Veio aqui, aqui não é o topo da curva, mas é o topo da curva para baixo, vamos dizer. Liga também. Subiu aqui, pega o topo da curva, liga lá. Subiu aqui, ó, topo dessa curva, ligou lá. Subiu aqui, ligou lá. Essa aqui eu nunca aprendi a fazer isso aqui não, isso é uma invenção minha, tá? Uma maneira que eu achei que funciona bem, pelo menos para fazer essas partes assim que são presas. E dá para entender melhor como que é a estrutura, vamos dizer. Do tecido. Então, ó, para cada uma, agora eu vou reforçar, né? Ó, fiz essa parte aqui, ó, sumi atrás daquela de lá. Essa daqui acho que eu posso reforçar um pouco. Essa aqui também. Ok? Então é uma maneira prática de se desenhar. Se quiser deixar mais simples do que o anterior, joga uma sombra só nas partes internas. Vamos dizer assim, mais escondidas. Essas regiões aqui estariam pegando luz. Tá certo? Então viu como que através de uma estrutura muito simples dá para criar uma estrutura mais tridimensional. Sempre raciocinando em formas cilíndricas ou cônicas. Tá certo? Então esse é o meu macete e as minhas dicas para desenhar capa, sei lá, um lençol, quer desenhar um fantasma, quer desenhar uma cortina, né? Ou mesmo algumas partes de roupas que às vezes caem, assim, que são panos caídos, né? Ficam assim, tá certo? Ou esse caso aqui também, tá vendo? Então não é tão difícil assim, é só ir pegando esses macetes e consegue fazer alguma coisa bastante convincente, tá? Mas vou sempre deixar conselho, ó, é importante às vezes pegar um desenho desse e tentar reproduzir ele igualzinho, fazer esse mesmo pano aqui, tá? E pegar outras imagens e tentar copiar através deles, ok? Então esse é minha dica para fazer tecidos e dobras. No próximo aula de tecidos e dobras eu vou tentar mostrar um pouquinho sobre como que funcionam as dobras, por exemplo, em calça, depois em camisa e em outras situações assim. Legal? Espero que tenham gostado e espero vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.